Oi, tudo bom? Eu sou o Guilherme. Meu nome é Leonardo. Eu sou a Tatiane. Nós somos estudantes de Engenharia Civil da UTFPR e a gente está aqui com esse projeto de gravar um podcast hoje com o Diogo, sócio fundador da Porto Camargo. Tudo bom? Tudo bem? Bom, Boa tarde. boa tarde. A gente está muito feliz de ter você aqui. Muito obrigado por aceitar gravar esse podcast com a gente. Bom, conhecemos a Porto Camargo até porque somos estudantes de Engenharia Civil. A gente vê também onde as empresas do meio e tal. E eu queria saber de você, do começo, antes da Porto Camargo, de você como você decidiu começar o curso de Engenharia Civil, qual foi a inspiração, como que foi essa tomada de decisão? Bom, primeiro agradeço o convite aí, acho que é muito legal poder colaborar com vocês aí na medida do possível, né? Mas eu senti muita falta disso quando eu estava no lugar de vocês, então acho que legal. Se eu puder estar contribuindo de alguma forma, eu fico feliz. E acho importantíssimo essa troca do mercado de trabalho com o meio acadêmico, porque isso pode mudar muito, né? Na visão de mercado que vocês têm de futuro da profissão. Bom, não é assim, eu não decidi fazer engenharia por uma vocação, um sonho de criança, sempre quis ser engenheiro, simplesmente chegou na época do vestibular e não sabia o que fazer. Acontece. Glamorização zero. Assim, como tinha, assim, sempre gostei muito de desenhar, tinha alguns conhecidos que eram engenheiros e eu admirava, tal, falei, cara, quer saber, eu vou fazer engenharia. E o meu sócio, que é o Roberto, que também estava na época de fazer vestibular, foi meio que na onda, assim, porque ele também não tinha escolhido o que ia fazer. Eu falei, você vai fazer engenharia? Eu também vou. Foi mais ou menos assim, tá? Entendi. Na sorte. Na sorte. E, assim, tinha uma ideia, assim, mas não tinha muito claro nem o que o engenheiro faz, na verdade, sabe? Sim. Confundia muito com o trabalho do arquiteto, por exemplo, assim, pensava muito em projeto, eu desenho, tenho facilidade em desenhar, assim, então, acho que foi meio por aí, assim, daí você entra na faculdade, né, pega os primeiros 2 anos, daí você quer desistir, né, normal, né, Assim, calma. normal, né, você fala, cara, eu tô fazendo física, tô fazendo matemática Sim. aqui, né, não tô fazendo engenharia. Né? Mas aí mas é uma coisa bacana, assim, porque eu gosto bastante de matemática, aprendi a gostar muito, e a faculdade, ela abre muito, assim, os nossos horizontes, assim, né, Sim, uma com coisa certeza. que eu falo assim, cara, você não sabe matemática até fazer engenharia, Sim. né? Sim. Sim. É uma coisa que realmente você vê, cara, daí você vê pra que serve a matemática, né? Meu pai era médico, né? E ele falava assim, uma coisa assim, cara, por que existe raiz quadrada? Que coisa mais idiota, quando que eu vou usar isso na minha vida? E com engenharia você entende que vai usar. Sim, Tem um claro. porquê, nem é só um conceito, né? Então, foi legal nesse sentido, assim, quando você vai lá aprender integral, né? Que é uma coisa maluca, né? Mas você fala, cara, quem inventou isso, Pra né, quê, né? cara? Pô, que troço doido, né? Sim. E daí, na verdade, a engenharia foi cada vez fazendo mais sentido na minha vida, eu fui entendendo que, tipo, eu tinha realmente que fazer engenharia, acho que não errei na escolha, entende? Sim. Mas não foi, assim, uma escolha com certeza, decidida desde mais novo, não. Foi meio no susto, assim. E eu acho legal que, tipo, a gente em engenharia civil, a gente consegue entender e ver que a engenharia dá algumas habilidades, assim, que a gente não esperava e vem com o desenvolvimento, tipo, do pensamento objetivo de um engenheiro e tal, isso é muito legal. E, tipo, linka bastante com você pós a formação, não sei se você já começou direto trabalhando com engenharia ou foi recente a fundação da Porto? Não, a gente já comecei a trabalhar. Mas isso é muito legal. Assim, na época que eu me formei em 2000. Foi o ano que a gente fundou a Porto. Quando a gente se formou, o mercado estava terrível. Assim, era um cenário desolador. Assim, não tinha emprego, simplesmente não tinha. Foi uma época pós-Encol, não sei se vocês sabem da história, né, do que rolou. Então, assim, mudou a lei de incorporação por conta disso, porque na verdade, foi um enorme golpe. Confiança nas incorporações, né? Acabou. Foi a zero, exatamente. Não tinha financiamento bancário. Imagine o mercado de construção sem financiamento bancário. Não tinha. Não tinha crédito. Então, foi um período muito difícil e que a maioria das pessoas que se formavam com a gente iam para o mercado financeiro, iam para banco, iam trabalhar. E os bancos de braços abertos para os engenheiros. E ainda são. Sim, ainda são. Ainda são. hoje. Porque essa questão da decisão, da tomada de decisão, do raciocínio lógico, do pensamento cartesiano que a gente tem,
Cara, só engenharia para desenvolver isso. É uma visão diferente, né? É diferente para você. A solução de problemas, ela é muito mais... Você consegue, né? Pensamento rápido. Consegue equacionar as coisas, né? Sim. E o poder de decisão é muito baseado nisso, né? Você Sim. pega as variantes e chega numa decisão muito mais fácil. Então, muitos saíram nessa época para esse mercado e a gente, assim, era uma perspectiva muito ruim, assim, de, pô, vou trabalhar onde? Né? Vou fazer o quê? Que emprego que eu vou conseguir? Né? Sim. Então, assim, um pouco até da decisão de montar a empresa foi por isso também, sabe? Tipo, de, pô, vamos montar um negócio, né? Porque... Que aí emprego não falta. Mas não que seja Sim, essa a motivação. Você tem que ter um sim, espírito sim. empreendedor, você tem que ter vontade Com disso, certeza. né? Mas assim, também o momento... não que seja fácil você empreender nesse cenário, de forma alguma, não é um céu de pelo brincadeira. contrário. Mas o que a gente não queria era trabalhar em banco, por exemplo. Eu não queria, entende? Eu queria trabalhar com engenharia, né? Então, isso não era uma opção, eu ia trabalhar no mercado financeiro, por exemplo. Sim. Se eu falar demais, corta. Então. Não, relaxa. Não, Nata, pode... Pelo Como contrário. vocês chegaram a essa conclusão, enfim, e como que fizeram para abrir essa empresa? Quais foram os primeiros problemas que primeiros passos os ali. primeiros passos? Isso, Toda a gestão, tudo, né? isso é muito legal, assim, porque meu pai era médico e o meu segundo pai, que era o meu padrinho, que é pai dos meus sócios, dos meus primos, que é o Valmor, era administrador. Então, não tinha nada a ver com engenharia na família, né? Tanto que eu conheço pessoas hoje, daí falam sobre a Porto Camargo. Hoje, a maioria das pessoas conhece a Porto Camargo, né? Ah, você é do Porto Camargo? Era do teu pai ou do teu avô? Não, cara, não era de ninguém, começou comigo. Sério, tipo... Porque não é normal, né, nesse mercado, empresas jovens, né? Porque tem 23 anos, mas para esse mercado é uma empresa jovem, né? Você pega empresas aí centenárias, né, cara? E de jovens, uma empresa jovens de jovens também, né? Logo pós-formatura. Já fomos. Mas assim, então, eu falei até no dia da palestra lá no TFPR, isso que eu tô fazendo hoje aqui, espero que eu possa ajudar vocês de alguma forma, mas um cara me ajudou nisso, sabe? Que eu tava no último ano da faculdade e, cara, como eu disse, eu não queria ir para o mercado financeiro, aquela cabeça, pô, engenharia e tal. E um professor de administração falou uma coisa um dia que... Porque assim, para mim era uma coisa impensável, como que você vai ter uma construtora, né? Quanto dinheiro você tem que ter para ter uma consultora, né? Sendo que eu não herdamos nada, não tenho um histórico de uma empresa familiar que veio, né, caiu no colo. Era uma coisa impossível, era um sonho impossível, né? Como? Não tem como, né? Começar do quê? Né? Ah, fazer um sobradinho, mas para fazer um sobradinho é muito dinheiro, né? Começar do zero, não tem como, né? E esse professor falou um dia um negócio, numa aula que foi muito legal, assim, que ele falou, vocês têm que tirar da cabeça de vocês essa coisa de empresa, que empresa é um elefante branco. Você quer montar uma empresa de engenharia? Você precisa de um adesivo e de um celular. Na época o adesivo fazia sentido, hoje faz menos. Eu falei, pô, como assim, né, cara? Um adesivo, um celular. Tem umas meninas que formaram comigo aqui, pô, por exemplo, elas montaram uma empresinha de serviço topográfico. A empresa delas é um adesivo no carro que elas já tinham na faculdade, e um celular com o cartãozinho, né, com o número do celular, e cara, vai bater de porta em porta, e, cara, elas estão trabalhando, estão tocando, e pronto, elas têm uma empresa. Parece óbvio, hoje em dia até mais... Mas para a época, assim, foi uma coisa que foi um clique. Assim, eu falei, cara, é possível, né? É possível. Daí eu contei essa minha ideia para os meus sócios, né, para os meus primos, tal. Eu falei, cara, que você tem que montar um negócio, tal. Mas vamos fazer o quê? O que você começa fazendo? Sem dinheiro, capital zero, sem nada. Fazer reforma. Fazer serviço. Prestar serviço para conhecido, para parente, para conhecido. Sim. E a gente começou fazendo reforma. A primeira reforma que eu fiz foi na casa da minha avó. Muito bom. Reforma ridícula, assim, era mudar uma porta, um hall de entrada, assim. Foi a primeira obra que a gente fez, cara. E começou assim, cara, coragem, meu tio emprestou um computador e uma impressora, que era o que a gente tinha, nem era nosso, era emprestado, num cantinho da casa dele, né? Ele tinha uma casa bem grande no Jardim Social, e o mundo é engraçado, né? Hoje a sede da consultoria é nessa casa. Que da hora. Legal. Então a gente brincou, né, que voltamos às origens, né? Porque a gente tinha um cantinho lá, você vai conhecer lá, Sim, onde tem o financeiro. eu fui lá. Sabe onde é o financeiro? Sim. Era um sótão, assim, né? E lá, nesse ático, num cantinho lá só, com um computadorzinho e uma impressora, ele começou a Porto Camargo. Então começou de um sonho, dos moleque. Eu só, que estava me formando, meu sócio não se formou com a gente, se formou depois, né? Engenharia, né? Bem normal, né? Engenharia a gente conhece. Começaram de estagiário, então. Então, na verdade, só eu era empresa. engenheiro no começo né? E o meu outro primo, que daí foi o terceiro a se formar também, ele é 3 anos mais novo, mas também levou 2 anos a mais a se formar e tal, enfim, trabalhava já na empresa enquanto estava na faculdade. Né? Então, a gente era realmente moleque, assim. Era o estagiário de vocês, hein? Sócio estagiário. E foi assim,
Começamos com a cara e a coragem. E quais foram os principais obstáculos, assim, que vocês tiveram no começo, assim? Falta de capital. Foi Principal. o meio, assim, civil que tava, que você, como você disse, estava bem complicado Sim, ali. sim. E como que vocês fizeram, assim, pra, tipo, passar por cima disso, assim? Cara, primeiro, né, cara, você monta uma empresa do zero. Você só vai fazer serviço para parente, né? Porque quem que vai confiar Pra quem nos te moleque conhece. recém-formado, né? Uhum. Então, assim, a falta de experiência, de você ser novo, ela, principalmente no nosso ramo, ela gera um preconceito já de cara, pô, Sim. não vou confiar, né? Porque tem muita, né? Mas é difícil confiar em uma pessoa recém-formada ali, empresa exatamente. não tem o nome no, Exatamente. que nem Será hoje, que por isso vai exemplo. parar em pé? Não, e você não tem nenhuma obra para mostrar. Sim, sim. Você não Tem tem portfólio. portfólio. Ah, o que você já fez? Nada, Uhum. né? Ah, mas por que você vai? Ah, confia em mim, velho. Vamos lá. Sim. É difícil, é bem difícil o começo, assim. A gente só, eu sempre falo, a gente só conseguiu montar a empresa e sobreviver aos primeiros 5 anos porque a gente não tinha família, a gente vivia com os nossos pais, né, ainda. Sim. Então, assim, o custo fixo era muito pequeno, né? Porque se tivesse que começar já tendo que ter faturamento para sustentar uma casa, não teria como. Sim. Começando do zero, né, como eu disse. Né? E para começar do zero, cara, você vai galgando pedrinha por pedrinha, né? Você vai subindo. Importa, importa. Sim, então no começo, assim, foi meio que no boca a boca, assim, né? Tipo, Sim. Sim, fizemos uma obra aqui, sim. com eles, gostamos, recomendamos, assim. Foi, boca a boca. E Curitiba funciona Aham. muito bem, boca a boca. Curitiba é uma província, né? Todo mundo se conhece, né? Aham. Tanto Pois que eu é. falo, não faça besteira em Curitiba, que É. se fizer besteira aqui, você vai ter que morar fora daqui, né? Ainda mais no Porque- meio da engenharia, né? Cara, Porque- exatamente. Não, engenheiro, né, vamos fazer uma meia-culpa na nossa profissão. Né? O corporativismo zero na nossa profissão. Né? Total. Zero. Sim. Cara, você vê médico, pai médico, né? Cara, médico assim, eles falam entre eles, um fala mal do outro. Agora, fale mal do médico para outro médico. Aham. Fala, não é isso aí, você não entende nada do que você tá falando. Eles se defendem, né? Engenharia Sim. parece que é um puxando Outro pra baixo. a perna do outro. Sim. pra baixo. É, E isso é uma coisa que a gente sentiu muito no mercado, assim, que isso é uma coisa, infelizmente, ruim no nosso mercado, sim. que acho que tem que mudar, né? Vocês têm que mudar isso, acho que as novas gerações têm que mudar isso, porque é uma bobeira isso aí. Sim. É uma besteira. A gente, Trabalhar Com mais com certeza. parceria do que cara, a gente com não briga, tem, a gente né? brinca, não tem nada. Um dos pilares da empresa, a gente sempre fala que é transparência, né? E transparência é uma coisa muito importante, é muito legal, porque Sim. a gente fala assim, né, você não pode vender que você é honesto, né? Ah, faça comigo porque eu sou honesto. Isso te dá de obrigação, né? Você tem obrigação de ser honesto, Sim. você não pode vender isso como um valor da empresa. Ah, nós somos Sim. honestos. Agora, transparência não é uma obrigação, transparência é uma opção. Transparência é uma opção. Sim. Então, você ser transparente em qualquer aspecto da tua vida, e isso vai pro profissional sem dúvida, é um enorme diferencial, sabe? E isso foi sempre um diferencial nosso. Você estar desarmado, sabe? Então, assim, muitos amigos, colegas, cara, preciso falar com você, preciso de umas dicas. Cara, vamos lá. Tô aqui hoje com vocês aqui, entendeu? Sim. Pô, por que não, né? Não tem segredo. Alguém tem algum segredo construtivo que ninguém saiba? Hoje em Pois dia? é, Né? Tem, cara. não tem. Não tem, não cara. existe. Você pode ter um processo bem implantado, você pode ter colaboradores muito engajados, né, com ótima qualidade, você pode ter um know-how fantástico, mas você não vai ter nenhum segredo. Você vai achar, essa consultora constrói diferente das outras, porque ela tem um processo ali que eu não tenho. Então, isso aí é até, vamos dizer assim, até meio utópico você pensar que tem, né, cara? Tipo, algum segredo que eu não posso compartilhar com o mercado. Né? Sim. Então, E partindo das reformas, como que vocês fizeram pra, tipo, não alavancar, mas quais foram os próximos passos da empresa ali? cara, a gente daí foi assim um passo que foi bem arrojado pra Aham. gente na época, assim. Mas assim, eu só um parênteses, né? Aham. Eu fazia um estágio durante a faculdade numa outra incorporadora. Sim. Quando eu me formei, eu continuei trabalhando com essa incorporadora, eu virei sócio lá, que eles me ofereceram porque eu ia sair, né? Daí me ofereceram uma participação. Construía sobrados, obras pequenas, assim. Sim. Eles me ofereceram uma participação,zinha, eu fiquei com 6% do negócio e continuei tocando. Então, assim, eu já tinha um know-how. Sim. Contato, know-how. Já estava no mercado, digamos, um negócio pequenininho, mas já conhecia como que funcionava o mercado de construção, né? Só para entender isso também, né? Que não era assim, Sim. do 000, né? Daí, quando a gente começou a fazer reformas, como eu já construía, né? Então, já tinha bastante contato com mão de obra, com o mercado, com fornecedores. Eu falei, cara, a gente tem que fazer casas. Fazer casas, né? Personalizadas. E daí, mas como que a gente vai fazer casa, né? Como que você vai chegar sem grana, né? Como que você vai fazer um marketing para dizer que você constrói casa, mas quantas casas já fez? Nenhuma. Aham. Sem portfólio de novo. Nenhuma, exatamente. Cada vez que você muda, você...
Nós já passamos Pois é. por três vezes por isso na empresa, é muito legal. Primeiro na reforma, que a gente não tinha histórico, depois nas casas, que a gente não tinha histórico, depois na incorporação, que a gente também não tinha histórico. Então é legal, assim, mas são desafios grandes, né, cara? Sim. E daí, o que aconteceu? A gente ia ter uma feira imobiliária em Curitiba, que na época a feira era muito forte. Hoje a feira já perdeu muita força, né? Hoje É, muito tem digital, algumas, tal, mas... Mas não é mais o que era. Na Sim, época, as com pessoas certeza. esperavam uma feira para comprar imóvel. Era uma coisa... Era muito... Vendia-se convite para feira. Caraca. Uau. As construtoras davam um convite para feira como se fosse assim o cara, nossa, ganhei um convite da construtora tal para ir na feira. Só para vocês entenderem como que era o mercado. Sim. A gente falou, cara, vamos na feira, vamos montar um standzinho lá na feira e vamos dizer que a gente faz casa, né? Na época tinha uma construtora que era líder nisso, que era a J. Tabage, né? Aqui em Curitiba. E o nosso sonho era ser como eles, né? Depois de um tempo, nosso sonho era não ser como eles, assim, por outros motivos. Não tô... Sim, mal, sim, sim. No estresse, nos problemas. Claro. E daí a gente fez um standzinho numa feira imobiliária, Sim. a gente atendendo lá, né? Terninha, gravata e tal, né? A gente era proprietário e vendedor, né? Assim, né? E a gente fechou uma casa com um maluco lá, que era um cara que era professor do 3º milênio. E o cara, acostumado por ser professor, né? Sim. Trabalhar Dá com jovens e tal. oportunidade, E falou, cara, eu gostei desses meninos, vou fazer uma casa com ele. Vamos fazer minha casa com ele. Claro, o nosso custo era muito mais barato também, né? Tinha esse Sim, lado. esse Era um diferencial, terreno, né? era um Sim. terreno que era um desafio absurdo. Hoje, se me pedisse fazer essa casa, eu não faria. Mas tinha que mostrar o Cara, serviço. na né? época, cara, não, venha, vou fazer. Né? Tá, era num condomínio fechado. Cara, era uma casa que ela era totalmente tomada de vegetação, tinha árvores na casa inteira, e ela tinha um desnível, um terreno de casa, ela tinha um desnível de 22 metros do fundo pra frente. Meu Pronto, Deus. não precisa falar mais nada, né? Putz. Pra fazer a terraplanagem, pra tirar as árvores, só um cara aceitou fazer, que o cara amarrou uma bobcat numa árvore e o cara foi tirando de cima pra baixo. Maluco. Só que é o tipo da coisa que, cara... Tem que fazer. E imagina a gente, grande know-how pra fazer isso, mas encaramos, então a gente sempre foi muito corajoso, né? Sim. Porque, Isso foi com quanto tempo de empresa já? cara, isso a gente tinha uns 4 anos de empresa, vou chutar aí, cara, tá? Mais ou menos. Antes disso, a gente, fazendo as reformas, a gente acabou fazendo uma incorporação bem pequenininha, que era um conjuntinho de casas e sobrados, que eram 7 unidades, lá no Barreirinha, que era do conhecidos, familiares, assim, tipo, primos do meu pai, assim, tá? Que queriam construir, mas coisa pequenininha, assim, e a gente fez a obra para eles, tá? Mas já deu um portfólio, já deu um know-how. Já era alguma coisa, Aham. né? Então, assim, já tinha a mão de obra que vinha dos sobrados lá, e Sim. fez, e foi assim, cara. Foi a primeira casa que a gente fez, daí, claro, daí beleza, estamos fazendo uma casa, daí se fazer a segunda já fica mais fácil, né? Sim. E a gente chegou a fazer ao mesmo tempo 42 casas ao mesmo tempo. Caraca. É loucura isso. Aham. Que até hoje ninguém faz isso aqui em Curitiba. Casas personalizadas, 42 ao mesmo tempo, cara. Só que daí chegou o momento que a gente falou, cara, ou a gente vai Sim. enlouquecer ou vamos quebrar. Foco. Não tem como. Não tem como você gerir isso. Né? Sim. Então, Pois é. E essa impossível. gestão toda? Como é que vocês fazem? Desde o começo, opa, tá crescendo. Como foi esse processo? Então, a gente sempre toma decisões conjuntas, assim, na empresa. Legal. Cara, isso foi uma coisa, assim, que nos trouxe até hoje. A gente nunca teve uma briga, assim, uma discussão Sim. séria, assim. Briga de confronto de ideias, isso é normal, né? Claro. Mas a gente sempre toma decisões conjuntas. Então, puta, tem uma ideia. Levo pra nossa reunião, a gente tem uma reunião semanal da diretoria lá e, cara, ou ela é aprovada nessa reunião ou não é aprovada nessa reunião. Mas Sim. todo mundo vai ter que concordar com essa ideia, sabe? E isso é uma coisa legal, porque eu brinco assim, né? Eu já tive mais ou menos umas 50 melhores ideias do mundo, e quando eu levei pra reunião, eu falei, cara, que bosta de ideia. Tipo, porque o teu sócio te faz enxergar Pensar. por uma outra ótica. Então, cara, mas você pensou nisso? Ah, cara, não pensei, é verdade. Né? É, que ali é 4 pessoas, cabeças diferentes ali, que Exatamente. todo mundo com Mas opinião. com os mesmos princípios, cara. Sim, Isso que é isso. muito importante, cara. Porque, cara, isso eu não consigo ver como que uma sociedade dá certo se você não tiver os mesmos princípios, sabe? Porque daí, acho que daí é um conflito que não tem como você aparar as arestas, né? Sim. No nosso caso, nós temos os mesmos princípios, nossa criação foi muito parecida, né? Nossos pais eram muito amigos e... Pelo que você contou do seu primo decidir entrar na faculdade junto com você. Era tipo isso, era eram parceria mesmo. irmãos, era, assim, tipo, quase. Isso, exatamente. Não, são irmãos, na verdade, Sim. né? Falam primos, mas são irmãos, né? E então a gente sempre teve muito essa sinergia, assim, e as decisões sempre foram tomadas em conjunto, sabe? Então isso, não me arrependo de nenhuma decisão que a gente tomou, de nenhuma ideia minha que não foi acatada, porque com certeza teria defeitos e a gente tem uma coisa que é bacana, assim, também, de você não ficar julgando porque a ideia veio do outro e não deu certo. Porque, cara, se você... Mas aí entra a questão dos princípios, né? Se você tem uma questão de ego, que isso a gente não tem, cara. Isso é muito importante, cara. Ego é uma coisa que, cara, não te leva a nada, cara.
Tipo assim, eu falei que não ia dar certo. Cara, aí começa você perder uma sociedade, uma parceria. Porque, pô, Aí desgasta, né? cara, o que adianta você falei que não ia dar certo, né? Por que você tá colaborando com isso, né, cara? Pô, então, na reunião você tinha que fazer o teu ponto de vista ser visto pelos outros de forma que era mais correto, né? Agora, a decisão foi tomada pelos 4, sempre, né? Então, isso nunca aconteceu, sabe? Falei, não queria fazer, vocês insistiram. Isso nunca foi jogado na mesa, entende? Sim. Então, todas as decisões que a gente tomou sempre foram assim, meio que a gente nunca foi muito... A gente acabou sendo sempre muito reativo ao que estava acontecendo. Sim. Tá? Acho que tem muita gente que gosta de glamorizar isso. Fala, não, porque a gente decidiu isso e daí fez... Cara, 90% das decisões que vocês vão tomar na vida de vocês, cara, vão ser reativas. Cara. Alguma coisa que Tipo você assim, já tá viu. acontecendo isso, não tá legal, como que a gente resolve isso, para onde que a gente vai? Quando a gente tava fazendo reforma, a gente viu que, pô, a reforma tem um tamanho, né? Cara? Você não vai conseguir ganhar dinheiro fazendo reforma, nem crescer. Tem algumas empresas até que hoje fazem, né? E era uma ideia nossa, até chegou a rolar isso de fazer manutenção predial, que daí, claro, são reformas de uma monta maior, já envolve uma técnica mais apurada e tem demanda no mercado. E é um mercado que existe bacana, né? Sim. A gente até pensou nisso, mas daí foi a hora que a gente tinha que decidir por um caminho ou por outro e a gente acabou decidindo ir para construção de casas, né? A gente já tinha mais, já estava meio que com esse caminho meio pavimentado. Daí quando a gente estava fazendo casa, né, como eu disse, chegamos a estar fazendo 42 casas ao mesmo tempo, da hora que a gente estava nesse ponto, quasi louco, sem dormir, e falou, cara, e aí? Vamos enlouquecer Qual que vai ser a próxima ou vamos ideia? quebrar, Sim, né? Ou sim. vamos mudar, né? Não, vamos mudar. Daí a gente tomou a decisão, isso foi 2008 para 2009. Caraca, faz tempo. Daí a gente tomou a decisão de parar de fazer casa. Aham. Cara, não dá, não tem como. Você não consegue, primeiro, numa obra de casa, você não consegue pagar um mestre de obras, um almoxarife, Pra um cara da cada, né? limpeza para cada casa. Não tem como. Você não consegue ter um engenheiro em cada casa. Logística é muito diferente. Cara, Logística é muito a longe. empresa ficou, acho que os primeiros 10 anos a gente não tinha nenhum engenheiro contratado. Eram só nós. Os 4. Daí tinha os estagiários e tal, mas não tinha, né? Então, assim, imagina, uma estrutura muito enxuta, né? Barato. E a gente não tinha como continuar fazendo casa. A gente chegou e falou, cara, vamos incorporar. Foi uma decisão importante. Foi a maior decisão da empresa até hoje, assim, a mais importante. Ficamos 2 anos no vermelho. Porque imagina, né? Você vai fechar uma torneira, sim. né, cara? A gente decidiu, fechamos a torneira, cara. Foram 2 anos muito difíceis, porque... né? Só que se não tomasse essa decisão, a gente não teria mudado. Porque daí você entra num ciclo vicioso, que você fala, cara, teu custo fixo vai aumentando, e daí você fala, cara, mais casa. Pô, com 42 já não tinha como tocar, não vamos para 80 casas? Tá louco, né? Não Com tem... 4 engenheiros. Não, e a casa tem um grande problema, né? Casa personalizada, né? Sim. Quem manda no cronograma e no custo é o cliente, né? Sempre. Cara, você pode criar o bloqueio que você quiser, contratual, não adianta. Se o cliente não quiser mudar o negócio, ele vai mudar. Ele vai visitar, no dia que você for entregar, fazer a não. vistoria, ele vai querer mudar a cor da parede. Exatamente, cara. E assim, as pessoas têm uma dificuldade de visualizar divisão tridimensional, né? Então, muitas coisas eles percebem que não gostaram quando tá no tijolo. Quando nem tem a percepção final, né? Quando tá no tijolo, sempre acha que é pequeno. Tudo é pequeno, né? No tijolo. E, então, assim, era uma coisa absurda. Você não sabia quando ia terminar. Você sabia quando começava a obra, mas você não sabia quando terminava. Você não sabia quanto ia custar, né? Então, assim, era uma gestão muito difícil para muito pouco dinheiro por casa e a gente teve que tomar essa decisão. Então, foram 2 anos difíceis, mas a gente conseguiu transformar, daí isso que foi talvez o pulo do gato do que a gente fez com a empresa, que foi o seguinte: como a gente tinha já a confiabilidade dos clientes de casas, porque eles confiavam, sabiam da nossa transparência, da nossa... Por isso que eu digo, nada que você faz, cara, você joga fora, cara. Tudo que você faz, cara, algum tijolinho você tá colocando na tua construção da tua vida, cara. E a gente transformou clientes de casa em investidores em incorporação, cara. Isso foi uma coisa bem legal, assim, porque daí a gente convenceu clientes que a gente sabia que tinham condições de investir, tinham vontade. Cara, vamos montar um grupozinho e vamos fazer uma incorporação. E começamos a fazer 1, 2, 3 e assim foi, cara. E foi o que deu essa guinada daí que a gente saiu das casas. Foi o que alavancou a empresa, assim. E a gente, na verdade, eu falo, né, quando eu falo Porto Camargo, existem 2 Porto Camargo, tá? Sim. Isso foi estratégico mesmo, foi uma decisão nossa e muitíssimo acertada, na minha opinião. Tanto que o mercado hoje faz isso. Isso eu tenho orgulho de falar, porque não fazia. Legal. Que é o quê? Nós temos a Porto Camargo Engenharia e a Porto Camargo Incorporadora. É verdade. Então, uma presta serviço para a outra. E é literalmente isso, tá? É um contrato de uma contrata a outra. Vocês pegam a consultora, por exemplo, lá, Laguna tem a Take, né? Vários incorporadores contratam a Crom, por exemplo. Isso, a hoje é basicamente uma empresa de engenharia, né? Que executa obras para incorporadores. Sim.
ou seja, virou uma regra no mercado fazer isso, né? Então, separa os personagens, né? Quem constrói, quem incorpora. Isso foi legal também, porque daí o que aconteceu? Isso foi a questão estratégica que nós adotamos, né? Então, que isso é um princípio de economia e de administração, né? Todos nós temos formação em economia ou administração, tá? Em pós-graduações, né? MBA e tal. Então, assim, é o princípio de você não pagar custo fixo com receita variável, né? Que é a receitinha para quebrar a incorporadora, né? Porque o mercado da construção é assim no mundo inteiro. Não, é um fenômeno mundial isso, não é só no Brasil. Sim. Então, você vai ter um momento que o mercado está em alta e um momento que o mercado está em baixo. Quando está em alta, o que acontece? Eu vou fazer mais, né? Ah, tem uma oportunidade, não vou perder, o mercado está comprador, né? E daí o mercado faz assim, né? Como a gente está vivendo hoje, né? Tá começando assim. Quando ele faz isso, e aí? Teu custo fixo está lá, teu salário está lá para pagar, né? Os salários, os impostos, você tem que pagar. E aí? Vai começar a torrar imóvel, né? Vai queimar imóvel. O que é o teu ativo? Vai queimar, vai torrar ativo. E isso é a receita para você quebrar, porque você não tem margem para ficar queimando, torrando o produto, né? E no formato que a gente faz, nem poderia fazer isso, né? Então, a gente tinha que ter uma previsibilidade de receita que nos desse tranquilidade a médio prazo para tocar a empresa, que isso é o serviço que a gente presta, né? E a incorporação é o lucro imobiliário. Então, vendeu, entra dinheiro, não vendeu, não entra dinheiro, né? Mas você não faz besteira, né? Então, a gente sempre pautou muito, assim, nessa segurança, né, financeira, de ser realmente muito sólido quanto isso. A gente não alavanca, zero alavancagem na Porto Camargo. Então, eu brinco assim, a gente não começa uma obra se tiver 99% do recurso provisionado. Tem que ter 100%. Sim. Porque não dá para brincar. No mercado de construção não dá para brincar. Então, assim, ou você parte do princípio que você vai pegar dinheiro do banco, você vai, já estrutura o negócio dessa forma, contando com os riscos que isso traz, né? Sim. Ou você não pode brincar, né? Ah, tô com 70% do funding aqui pronto para esse empreendimento, vou começar, daí ele começa a vender e ele se autofinancia. Não existe isso. Então, tem que estar 100% realmente. Isso nossos parceiros investidores sabem que é assim que a gente trabalha. E assim, vocês conseguem ter toda a visão também, né? De tanto quanto lucro uma empresa está dando, quanto a outra. Separa os ou caixas. quem está gastando mais, totalmente os tributos pagos por cada uma, né? Totalmente separados. É bem importante e é diferente de uma de outra, né? Exatamente. E essa divisão de vocês, em 4 agora, né? Vocês são. Como é feita essa divisão de diretoria, enfim, eu cuido disso, tu cuida daquilo, essa gestão ali dentro? Como ela acontece? Então, a parte técnica, eu e meu irmão que tocamos, assim, né? Então, a parte de execução, né? Toda... Você vai estar lá, né? Embaixo do nosso guarda-chuva lá, né? Em breve. Então, assim, a gente faz a gestão técnica da empresa, né? Então, tudo que tem a ver com processos, qualidade, métodos executivos, somos nós dois, né? O Rodrigo, que é o outro sócio, ele faz a parte comercial da empresa, né? Então, ele que faz relação com o investidor, fechamento de grupos, né? A parte de análise de venda, de viabilidade de venda ou não. Toda venda que é feita na Porto Camargo, ela é uma venda técnica, né? Então, a gente tem planilhas com cenários otimista, conservador e pessimista, né? Para tomar a decisão, né? Então, você vê qual que é o cenário mais pessimista para você tomar a decisão, venda, né? Mas não tem aquela venda, vou vender sem lucro porque eu preciso pagar custo fixo. Isso não vai acontecer, né? Sim. Então, o Rodrigo é o responsável por isso e a parte de supervisão de compras ele também faz, porque daí está ligado à parte de... O setor de compra, de aquisições, está abaixo dele, né? E o Roberto é o financeiro. Daí ele que supervisiona a parte financeira da empresa. Planejamento e direcionamento da empresa, os 4. Essa é a ideia. Né? A mesa redonda ali. Não tem um presidente, um gestor, né? Isso é sempre os 4. Então, agora tá dando certo. E eu fiquei numa curiosidade, eu guardei agora, já que você voltou nesse assunto. Teve alguma das ideias que vocês jogaram na mesa não foi bem quista, vocês resolveram deixar de lado, que vocês depois viram no mercado e falaram, talvez não foi isso mesmo? Cara, sempre tem. Assim, eu não vou lembrar de uma específica, assim, mas uma coisa que a gente... Às vezes tem uns diabinhos que vão lá e ficam batendo na tua porta, sabe? No mercado, que assim, né? Quando surgiu Minha Casa Minha Vida, né? Surgiu Minha Casa Minha Vida, daí virou uma onda, assim, um monte de consultoria indo pro Minha Casa Minha Vida, criando outro nome, fantasia pra ir pro Minha Casa Minha Vida, pra não misturar, né? E aí, cara, daí você começa a ver aquilo, e um dos meus sócios ficava batendo cara, tá todo mundo surfando essa onda, a gente não tá indo. E eu era o contra, né, nisso, né? Eu falei, cara, olha a margem que esses caras trabalham, cara, o negócio é alavancado, não é o nosso perfil. Pô, acho que é... E outra, você está trabalhando com dinheiro do banco. Né?
Depende da medição da caixa para liberar o negócio. Cara, se o teu custo estourar em 10%, você não tem lucro, né? Sim. E teve gente que ganhou muito dinheiro com Minha Casa Sim. Minha Vida, né? Mais no começo, principalmente. Mas daí, assim, né? Nunca usei essa palavra que eu usei, mas eu falei, né? Aquilo que eu disse, não, eu falei. Mas aconteceu agora, muito recentemente, com a pandemia, né? Sim. As empresas que estavam fazendo Minha Casa Minha Vida, todas se deram mal. Por quê? Porque você tem um contrato, 70%, 80% vendido, corrigido por INCC, que não corrigiu realmente o custo, nem perto disso, a gente sabe. E assim, de repente o cara tem 200% de aumento em alguns insumos, que na média deu 60%, 70% de aumento. Cara... Eu tive exatamente essa experiência. Eu trabalhava fiz estágio numa empresa que era fazer Minha Casa Minha Vida. E ela começou meses antes da pandemia. Foi 2, 3 meses a obra antes da... Não a empresa, mas a obra, de fato, antes da pandemia. E teve que, por algum momento, parar, né? Porque ficou como indústria, mas, assim... Teve algum momento que teve que parar a obra e quando voltou, que foi quando eu entrei, a gente teve que refazer todo o gasto, porque aço já era outro preço, todo o preço de construção já era totalmente diferente. E até hoje, isso daí foi quando eu morava em Cuiabá ainda, até hoje, quando eu vou pra lá, eu faço questão de passar na frente do prédio, ele tá lá semi-pronto, mas ainda parado, porque foi isso. Aumentou o custo, aumentou tudo e ele não conseguiu entregar de fato para... Sim, teve prejuízo, né? Teve prejuízo, exato. Com certeza. Então, assim, quando eu digo diabinho ali, é uma tentação em qualquer setor que você trabalha, você sempre vai ter o diabinho na porta, ali, sabe? Que é o quê? O que meu concorrente está fazendo? O que o mercado está fazendo, sabe? E às vezes está certo, às vezes você tem que, claro, lógico, né? Você tem que se adaptar. Na verdade, eu falo assim, você não tem que se adaptar ao mercado, você tem que se adaptar ao cliente. Né? Porque às vezes o mercado está na direção errada, acontece. Por incrível que pareça, acontece, mesmo em mercados muito profissionalizados. Mas, assim, por muitas vezes você fala, cara, será que eu estou fazendo certo? Porque todo mundo está indo para lá e eu estou indo para lá, sabe? Mas aí entra a engenharia. Sim. Se os números mostrarem para você que você tem que continuar indo para lá, vá para lá, cara, entendeu? Não é porque o teu concorrente, o mercado, está dizendo, siga por aqui. Até porque tem um efeito manada no mercado de construção civil, que também é mundial isso. Que é assim, né? Curitiba hoje está vendendo estúdio. Todo mundo vai fazer estúdio. Né? Quem consegue enxergar, cara, essa onda vai passar e, pô, você começar uma incorporação, você fechar um terreno, você começar uma obra, são 2 anos. Sim. Então, assim, você vai planejar hoje uma coisa que é outro mercado daqui a 2 anos. Né? Você comentou esse de estúdio. Vocês estão fazendo uma de estúdio? É um teste, assim? Cara, não teste. É que, assim, primeiro, não tenho nada contra estúdio, tá? Tem até outras lá que a gente vai fazer, não tenho nada contra, não é isso. Quero dizer que não é assim um direcionamento de manada. A gente não está fazendo estúdio porque todo mundo está fazendo estúdio, até porque são viabilidades muito antigas de outros cenários, né? Sim. Mas a gente está sempre de olho em pesquisa de mercado, sempre olhando os cenários. E uma coisa que acontece muito na construção civil são as oportunidades. Tipo, que bom se eu pudesse chegar e falar, cara, eu quero esse terreno aqui do lado do pátio do hotel e eu vou comprar. Não é assim, né? Porque esse terreno que eu quero comprar, eles vão me vender. Vamos dizer que tem petróleo ali embaixo, né, para me vender esse terreno. Então, às vezes existe a questão das oportunidades, né? Terrenos que aparecem e dependendo da localização, ele tem uma vocação. Né? Vai de você dizer, não quero fazer esse produto, mas nessa região é esse produto. Esse prédio, por exemplo, está terminando lá o Log, né? É uma região que tinha que ser estúdio. Ali no centro, né? No centro, perto de universidade. Perto do passeio público ali. Tá bem bacana a obra, bem bonito. Mas assim, a vocação do terreno era ser estúdios ali. Então a decisão faço estúdios ou não faço nada, né? Porque não vou fazer um apartamento de 600 metros quadrados lá. E todo esse estudo de viabilidade, vocês partem do terreno? Assim, apareceu um terreno, essa é a oportunidade. Vocês partem daí para saber qual vamos voltar no tempo. Vamos voltar no tempo. Lá. Já foi assim. Entendi, com certeza. Quando você vai começar a incorporar, você vai fazer o quê? O que aparecer. Tá? Pô, não sou ninguém no mercado. Ninguém vem bater na minha porta oferecer terreno. Eu tô começando. Então vai ser aquele terreno que veio por um conhecido, por um investidor, por um familiar, alguém. Então você vai fazendo o que você tem condições de fazer. Esse é o começo do mercado, né? Hoje é outra realidade. Hoje eu recebo as ofertas de terreno lá no escritório e faço as viabilidades financeiras, né? Então, sei lá, hoje em média eu recebo 10 terrenos por dia. Né? Alguns eu recebo 50 vezes o mesmo terreno, de fontes diferentes. Mas assim, hoje a gente já sabe o que a gente quer.
Então, 90% você descarta de cara, porque é um outro momento de mercado. Hoje, claro, hoje eu consigo direcionar a empresa, a gente, né? Digo eu, mas nós, né? Conseguimos direcionar a empresa porque a gente quer, né? Eu quero fazer alto padrão nesse bairro, nesse bairro ou nesse bairro. Ponto final, né? Não vou mudar o meu planejamento estratégico, o que eu quero fazer por uma oportunidade. Mas isso hoje, né? Antigamente, o que aparecesse, você tinha que olhar com carinho, pelo menos, e ver se era viável, porque era o que tinha, né? Então esses são os momentos de empresa que eu digo assim que, cara, Uma empresa vai mais mudando, madura, cara. né? Exatamente, não tem como, sabe, cara? A não ser que você tenha um caminhão de dinheiro e você importe um know-how, você contrate pessoas prontas de mercado para isso, mas do jeito que a gente fez, do zero, com recursos escassos, um negócio totalmente, né, realmente do zero, assim, você tem que ir se adaptando às oportunidades, né? Não é... Quando vocês começaram, vocês acharam que iam conseguir chegar nesse Jamais. tamanho da empresa? Jamais. Hoje são quantas obras? 18 empreendimentos. 18 Quantos incorporações. funcionários? Como funciona? Tava fazendo a conta outro dia, mais de 1.000 engenheiros. Caraca. Mais de 1.000. Mais de 1.000. Uau. Aí que tá, é que como a empresa vai amadurecendo, você vai... Eu sempre falo assim, né, a tua visão do negócio, ela vai mudando muito, sabe, com o tempo. Quando você é novinho lá, você só quer que dê certo, né? Só quer que dê certo pra você ganhar dinheiro, pra você poder, né, conquistar as coisas, né, poder formar uma família e tal. E com o tempo isso vai mudando, né? E esses dias eu tava fazendo até essa conta, né? Isso só funcionários diretamente ligados à execução das obras, né? Sem falar em terceiros de prestadores de serviços pontuais ou de fornecedores, né? Pô, 1.000 pessoas, cara, né? Transforma isso em famílias, né? É um impacto Essa turma na tem cidade. família, cara. Então, assim, vamos falar aí, cara, 4, né? São 4.000 pessoas, cara, Impactadas que estão pelo- sobrevivendo disso, cara, né? Então, isso é uma coisa... Pois é. É legal, filosoficamente falando, mas é uma puta responsabilidade, né? Sim. Você tá É um peso nas costas. Né? provendo, né, o alimento Sim. de 4.000 boquinhas ali, né? As tuas decisões que fazem tudo isso. Então, isso De você, isso assim. traz uma responsabilidade muito grande, né? Que não é brincadeira, né? Então, eu falo assim, quanto mais você vai crescendo, maior vai ficando a tua responsabilidade, não só a responsabilidade como negócio, mas tua responsabilidade social, em todas as esferas, né? Porque, pô, você começa a ter um monte de cliente, né? Você tem que estar atendendo o teu cliente, você tem que estar entregando um bom produto, você tem que estar prestando assistência técnica. Tem um investidor que está lá esperando o resultado, né? Tem os colaboradores, né? Tem o time. Confia no seu trabalho ali, né? Então, é uma engrenagem que vai ficando grande, sabe? E a responsabilidade cresce junto, né? Sim. Sim. Não é... Assim, tem os funcionários, mas também tem os investidores que esperam alguma coisa. Tem muita gente esperando da empresa. Não, e investidor é o que eu digo, né? Claro que existe a confiança, mas sem resultado, a confiança, né, não... Acaba. Você não é que acaba, vai continuar confiando em você, mas não vai mais pôr dinheiro. Não tá dando resultado, né? Então, não é fácil. Sim. E na empresa, você, tipo, atualmente, assim, você tá como apenas o empreendedor ali, o comandando, assim, ou você tá atuando ainda como engenheiro, assim, né? Tipo, em uma obra, assim, tipo, Não diretamente, né? responsável? Não diretamente, né? Eu sou mais, vamos dizer assim, um consultor Aham. e um inspetor. A gente brinca lá, né, que já passou da hora, na verdade, que eu tinha que tirar o chapéu de engenheiro e pôr o chapéu de dono, só. Né? Sim. Mas não dá ainda, sabe? Não dá ainda. Porque ainda tem uma coisa que eu brinco, né? Brinco com vocês, né? Que a única pós-graduação que vocês não vão poder fazer, infelizmente, é de experiência. Essa não tem como, né? Essa é só Mão na massa e... mão na massa, quebrando a cara, aprendendo com os erros, né? Sim. Então, assim, a experiência é algo que não tem jeito. Você vai só com o tempo, né? E essa experiência que eu tenho, eu ainda não consigo sair totalmente do processo. Porque ainda... Toda vez que eu estou visitando uma obra, eu tenho fama de chato, você vai ouvi-la. Mas, assim, chato nunca, jamais, sempre buscando o correto. Sim, Cara, porque eu tô vendo lá na frente, né? Às vezes tem pessoas que estão lá, o pedreiro lá, o cara que tá fazendo uma impermeabilização, colocando uma cerâmica. Isso eu aprendi com o tempo também, né? Eu chegava muitas vezes, cara, você não pode fazer assim, você tem que fazer assim, assim, assado. Cara, daí sabe o que eu aprendi que tem que fazer com esses caras, cara? Porque daí muitas vezes o cara fala, pô, esse cara é chato. Esse cara tá enchendo o saco, eu sempre fiz assim, faz 30 anos que eu faço assim. E tá dando tudo certo. Tá dando tudo certo por quê? Porque ninguém liga pra ele, né? Sim. Ele não sabe o que aconteceu Ele no não serviço que viu, ele fez errado. Né? E eu sei.
Daí o que eu aprendi a fazer com os caras? Eu explico por que dá o problema, entendeu? Falo, cara, sabe por que você faz assim? Eu vou te explicar. Teve uma obra que aconteceu isso, o cara fez desse jeito que você sempre faz, daí aconteceu isso. O cara ligou pra gente, daí sabe o que aconteceu? Tive que tirar todo o piso do apartamento do cara, só que tava lá com os móveis instalados, com o papel de parede instalado. Eu tive que pagar hotel para essa família sair de lá, cara. Tive que pagar os móveis. Sim. O cara entender o tamanho da responsabilidade que ele tem, sabe? Porque o meio da incorporação, é o que eu brinco assim, né? Que você tem que entregar tudo com nada, né? Porque assim, a mão de obra é muito desqualificada, sim, é uma realidade. Por que é desqualificada? Na minha opinião, é porque a rotatividade é muito grande. Então, as empresas investem pouco em treinamento e formação, porque, cara, você investe no cara, a hora que ele está pronto, ele vai por R$100 a mais. Sim, e é uma cultura que existe. Isso em qualquer carreira... Difícil, né? Sim. Então, assim, isso é um problema. Então, você tem que ter o quê? Você tem que ter processos de gestão e de qualidade, para você não depender das pessoas, você confiar nos processos, né? Sim. Mas... Enfim, eu gostaria de tirar esse chapéu de engenheiro, mas ainda não consigo, porque ainda tem muita coisa que eu ainda estou tendo que estar presente, estar passando, né? Para que o time vá adquirindo isso, né? E possa, sim, com o tempo, enquanto a gente ainda não está com todos os processos na ponta dos cascos aí, né? A gente já mergulhou no Lean Construction aí há 1 ano e está tendo resultados fantásticos aí, muito legal. Que é a saída que eu vejo, assim, para você ter realmente eficiência e poder ter um controle melhor de prazo, custo, né? Com processos, né? Mas, enfim, ainda surge o pé no cimento. A gente vê hoje a ideia do Lean saindo muito como uma alternativa de você melhorar, como você disse, os processos e partindo daí o tempo de entrega do imóvel, no caso, diminuir o tempo de obra, e diminuindo o tempo de obra você diminui o seu custo, né? Quais você acha que são os benefícios, você fala, isso daqui fez um grande impacto a implementar o Lean? Cara, eu vou te falar assim, ó, eu no começo não comprava a ideia do Lean, sendo bem sincero. Eu achava, cara, mais um método. Mais um método genial de quem não toca obras. Tipo, eu quero ver na prática, né? Né? Você acaba virando meio tendo essa cabeça de operário, assim. Né? Mas daí, o que eu acho que o Lean traz, cara, que é acho que a grande sacada dele, cara, é a gestão visual das coisas. Cara. Então, assim, hoje, quem tá em qualquer cargo de chefia na obra, ele tá envolvido com o cronograma da obra, está envolvido com o resultado, com a produção semanal, mensal. Então, assim, ele entende de verdade o porquê que ele está tendo que correr com o processo, porquê que ele tem que entregar no prazo aquilo. Porque senão fica aquela coisa, né? Por que é isso? Porque o chefe quer, né? O chefe, aquele chato, aquele jogo chato. Né? O cara não larga o meu pé, o cara quer porque quer. Mas eles não entendem, cara. Eles não entendiam, né? Por que você tem que entregar tal coisa no prazo, né? Aconteceu uma coisa bacana agora, que foi, como eu disse, da transparência, não tenho vergonha nenhuma de falar isso, cara. Terminou agora, mês passado, a primeira obra na história da Porto Camargo. Parece fácil isso, mas não é. Que a gente terminou a estrutura 100% no prazo. Nossa. Uau. Isso é bizarro. Cara, isso é muito difícil, cara. Sim. Total. Não, Muito difícil. você fala pra alguém de fora do mercado, fala assim, fazer. tá, e daí? Não era pra ser no prazo? Né? Tipo, pô, normal, Só né? fez o que tinha que fazer. Cara, você tem chuva, você tem concreteira, você tem mão de obra, você tem equipamento. E a gente terminou 100% no prazo. Cara, foi uma vitória fantástica, assim, né? Por conta do processo. Todo mundo entendendo e engajado com o que tinha que acontecer. Entendi. E planos para o futuro da empresa? Cara, assim, te falar, a gente... Não é a melhor resposta, assim, mas, tipo, a gente nunca fez muitos planos, sabe? Tipo, o que é o plano? Sempre melhorar, sempre fazer melhor, sabe? Esse sempre foi o plano. Tô fazendo reforma, eu vou fazer a melhor reforma possível. Tô fazendo casa, vou buscar fazer a melhor casa possível. Tô fazendo prédio, vou buscar fazer o melhor prédio possível. E já é difícil pra caramba você fazer o melhor prédio possível, né? Então, assim, a gente não evita, assim, muito fazer planos, porque a nossa realidade já nos obriga a planejar e o que a gente quer? O que a gente quer para o futuro Porto Camargo? Eu sempre digo isso, né? O grande mal dos empresários, a maioria dos empresários, não sabe onde quer chegar. Né? Onde você quer chegar? Por que você montou uma empresa? Né? Muitos vão dizer, eu quero ser a maior construtora do Brasil, né? Por quê? Né? Tudo bem, mas para quê? Sim. Eu quero ser podre de rico. Beleza, ok?
É o objetivo. É um objetivo, né? Só que eu faço tem uma frase que eu uso que é assim, cara, você nunca corra atrás do dinheiro. Nunca busque o dinheiro, cara. Nunca vá atrás do dinheiro. Se você correr atrás do dinheiro, cara, você provavelmente vai se frustrar com a vida, tá? Corra atrás do sucesso. O dinheiro, ele vem atrás do sucesso. Correr atrás do sucesso não é uma coisa mágica, é muito trabalho, é muita dedicação, muito comprometimento, muita noite sem dormir, mas o dinheiro, ele vai ser uma consequência disso, sabe? E aí é um dinheiro que você ganhou de verdade, né? Porque se você pôr o dinheiro como prioridade, você fala assim, não, esse ano eu tenho que faturar tantos milhões de reais, e você põe aquela meta e você fica buscando aquela meta, a hora que você vê que não vai chegar naquela meta, você vai fazer besteira para atingir aquela meta. Entendeu? Você vai queimar produto, você vai atropelar um processo, você vai fazer da forma errada, porque teu objetivo não é fazer bem feito a tua obra, é o dinheiro, né? Então nossos planos são construir cada vez melhor, ser cada vez melhor vistos pelos nossos clientes, cada vez melhor vistos pelos nossos investidores, e que a gente consiga ter uma boa qualidade de vida. Sim. Qualidade de vida não é só ter carrão e casa e viajar. Qualidade de vida é você ter tranquilidade, é encostar a cabeça no travesseiro e dormir, né? Então, pode ser até absurdo você falar, mas onde você quer chegar? Cara, onde eu cheguei tá ótimo. Sabe? Sim. Mas, claro, eu quero ser melhor do que eu sou hoje, né? Eu falo, na vida, só tem um sentido a vida para mim, né? Você cada dia ser melhor do que você era ontem, né? Sim. Isso como pai, como marido, como sócio, como cidadão, né? Então, se você não melhorar, cara, a vida perde sentido, né? Posso? E vocês têm alguma pretensão, assim, de expandir mais, assim, no mercado, tipo, para outros lugares? Cara, assim, a gente também é o diabinho lá batendo na porta. Cambril. Ah, é verdade, tem esse ponto. Mas assim, cara, a gente até tá estudando no momento, mas a gente só vai sair de Curitiba se a gente precisar sair de Curitiba. Essa é a resposta. Sem muita loucura, assim. Por quê? Porque eu não quero sair de Curitiba. Sim. Eu quero estar com a minha família, eu não quero estar... Sabe, uma outra estrutura e tal. É bacana? Não sei, pode ser. Pode ser necessário? Pode. O mercado hoje em Curitiba, por exemplo, está num momento ruim. Talvez a gente seja obrigado a sair, né? Uhum. Mas não como uma estratégia, assim, de, eu quero dominar. Não é um jogo do War. Como né? você disse, você ainda passa nas obras, todas as obras, então, para ter obras em outros lugares, precisa ainda estruturar os processos e buscar. Exatamente. Senão o sonho vira pesadelo. Né? É verdade. Pois é. Eu sei que você já deu vários dicas e insights, assim, pra gente, mas você falou do seu começo e a gente, por ser estudante ainda, eu quero perguntar, o que você acha importante no começo, não só, um estagiário, o que pegar em obra, qual a experiência que você vai ter em obra, que eu sei que é a sua experiência, mas no que ponto tocar, em que ponto você se desenvolver como estagiário ou como um engenheiro recém-formado? Cara, eu vou te dizer assim, hoje eu posso falar isso com conhecimento de causa porque eu sou contratante de pessoas que estão saindo para o mercado de trabalho. Cara, como eu falei da experiência, que a experiência não tem uma pós-graduação, eu cometi um erro. Tem um outro item que não tem pós-graduação. Não tem, vocês nunca vão fazer uma pós nisso, que é comprometimento. Uhum. Cara, comprometimento é uma palavra... Cara, se vocês colocarem assim, o que é mais importante hoje? Perguntar para mim, o que você acha mais importante no engenheiro hoje? Comprometimento. Tipo, cara, comprometimento é uma coisa muito pessoal. Ela não é uma coisa que você consegue melhorar, você consegue desenvolvê-lo para ser mais comprometido, mas é uma coisa meio que de valor, assim, pessoal, sabe? Ou você é comprometido ou você não é. E isso eu vi, assim, muito recentemente, assim, a gente passou por uma onda de emprego pleno, assim, na construção civil há alguns anos atrás, acho que vocês sabem do que eu tô falando. Não existia nenhum engenheiro na fase aqui em Curitiba desempregado, tinha emprego pleno, mercado maravilhoso, né? E é totalmente desproporcional ao comprometimento. Mercado excelente, comprometimento lá embaixo. Porque as pessoas... Se acomodam, né? E qualquer um pode te comprar Quando depois. o mercado está mais competitivo, é o contrário, cara. As pessoas... O comprometimento sobe, porque as pessoas sabem, deixa eu agarrar a minha oportunidade e tal. E eu digo assim, tem um menino que a gente contratou, foi esse ano agora, ele começou fazendo estágio com a gente, daí virou auxiliar, né? A gente tem um plano de carreira lá, porque a pessoa vai crescendo dentro da empresa e que a hora que ela se forma, ela já esteja pronta para a empresa, né? E ela já saiba se ela quer a empresa e se a empresa quer ela, né? Tipo, então a gente nunca tratou o estagiário como uma mão de obra barata, tá? Uhum. Cara, tipo, sempre vimos o estagiário como um futuro profissional. Isso é fato, tanto que talento, né? A gente sempre preferiu formar as pessoas lá dentro do que
trazer de fora, tá? E esse menino, por exemplo, a gente contratou esse ano e, cara, ele conquistou o espaço dele. Você diz assim, cara, tecnicamente, ele é melhor que os outros? Não sei. Eu não sei te dizer se ele é melhor que os outros, tecnicamente. Mas, cara, o comprometimento dele é inquestionável, sabe? Sim. Organização, cara, tipo... Hoje precisa ser engenheiro, em qualquer área da engenharia. Se você for desorganizado, cara, vai fazer outra coisa. Engenheiro desorganizado não dá, cara. Tipo, e comprometido, cara. Se você for organizado e comprometido, cara, é 90% que você tem que ser como profissional. 90%. O resto, cara, são ajustes finos, sabe? E o que eu sempre falo para vocês que estão na faculdade, disse lá no dia da palestra, lá é o seguinte: uma das melhores palestras que eu vi na minha vida, cara. O cara falou um troço que para mim fez muito sentido, cara, e agregou demais, e quero passar para vocês isso também, né, cara? Esse palestrante falou o seguinte, falou, cara, todo mundo você já nasce com qualidades e defeitos. Pode prestar atenção, cara. Você fazer uma autoanálise, você vai falar, cara, eu sou bom nisso e nisso aqui eu sou uma porcaria, né? Cara, foque no que você é ruim. O que você é bom, você já é bom, entendeu? Então, falando de mim, por exemplo, eu tenho um espírito de liderança nato. Desde criança, assim, eu sempre tive um espírito de liderança. Então, para mim, liderar uma equipe é natural. Não tenho que fazer desenvolvimento nisso. Nunca fiz nenhum curso de liderança. Não preciso, entendeu? Porque eu tenho essa habilidade. Sim. Mas eu nasci extremamente desorganizado. Eu sou uma pessoa desorganizada. Mas eu posso ser desorganizado? Não posso, cara. Não tenho essa opção. Pior que foi o primeiro puxão de orelha que eu tomei no estágio. O gerente da empresa chegou para visitar a obra. Ele falou, olha, Guilherme, seguinte. Cara, primeira coisa, organiza, porque, olha, a obra tá toda suja, entendeu? Então, eu sei que você é estagiário ainda, você tá aqui com o engenheiro, mas se organiza. Pede pro pessoal, ajuda a organizar, porque a obra desorganizada não anda. Sim. Foi o primeiro puxão de orelha que eu tomei. E, cara, é um negócio assim, tipo, é meio que sabe? Sabe aquela história assim, eu sou alcoólatra, estou há 20 anos sem beber, né? Eu sou desorganizado e estou há 23 anos sem ser desorganizado. Tipo, é uma luta diária. Eu vou ter que lutar o resto da minha vida para ser organizado. E é uma consciência, você tem que ter essa consciência, entendeu? Não é natural para mim, só que eu tenho que ser. Entende? Então, isso, se você, como profissional, isso em qualquer aspecto da tua vida, cara, eu sou criativo. Você não precisa fazer curso para ser criativo, você já é, né? Agora, você tem um defeito lá, você é procrastinador, que é outro defeito muito comum. Muito comum. Cara, procrastinador, fica procrastinando as coisas, depois, cara, um probleminha vai somando um monte de probleminha, que você vê, você tá com um elefante de problema lá, que você não consegue mais nem por onde começa a resolver. E obra é campeã disso, né? Você vai deixando para depois. Então, essa dica que eu dou, cara, assim, de você sempre olhar para você mesmo e você lutar contra as tuas fraquezas, entende? Os teus defeitos. Isso você tem que falar, cara, eu sei que eu tenho esse defeito e eu vou lutar contra ele o resto da minha vida. Não vai ser assim, agora eu sou organizado. Não, é igual o alcoólatra, né? Ele nunca vai ser ele vai ser um alcoólatra em abstinência, né? O resto da vida, né? Então, eu sou um desorganizado em organização. Em processo de organização. Implementar bastante. Processo é se desenvolver, né? É isso aí. Legal. E digo, só concluindo, né, para você, as empresas hoje veem muito mais, pelo menos que eu vejo assim, as características pessoais dos colaboradores, das pessoas, tipo, o nível de engajamento, de comprometimento, de organização, de entrega, do que o currículo em si. Usei exemplo outro dia, cara. Eu prefiro 1000 vezes um engenheiro recém-formado, que o cara tem processo, é organizado e é comprometido, do que um engenheiro que tem 30 anos de experiência e o cara é desorganizado, não é comprometido, fica procrastinando as coisas. Não resolve, né? Ou seja, o cara tem uma qualidade muito boa, que é a experiência, mas não tem esse outro lado, né? Então, vocês, como não vão ter a experiência já, começo, né? Então, usem as armas que vocês têm, cara. Isso, cara, isso é muito importante. Isso é muito legal. E quando a gente começou a empresa lá atrás, que eu falei do negócio da reforminha, das coisas, o que a gente tinha a nosso favor, cara? A nossa seriedade, o nosso comprometimento, né? Quantas vezes, cara, fui desentupir calha de casa de madrugada. Sério, faz parte. Mas eu tava lá, entende? Então, o teu cliente tá vendo, cara, esses caras fizeram um monte de merda aqui, mas estão aqui, né? Estão aqui. Isso é comprometimento, né? Então, isso suplanta muitos problemas, né, na vida, o nível de engajamento que você tem. Sim. Então... Bom, alguém mais? Acho que... Diogo, acho que é isso. Muito obrigado, sério, foi sensacional. Acho que a gente, como estudante de engenharia, tem muitas coisas que você falou que eu fiquei, nossa, tipo, muito da hora, são pontos pra gente crescer.
Acho que a professora, como professora de contabilidade, tem muitos pontos que ela gostou de ouvir, eu tenho certeza. Muito obrigado pela disponibilidade de novo. Eu acho que é isso. Mais alguma coisa que você queira para encerrar? Agradecer e espero nos vermos aí durante a vida profissional aí Claro. pra frente, né? E desejo Tomara, muito sucesso para todos. Tomara, né? Desejo muito sucesso para vocês e bom poder. Se foi útil, eu fico feliz. Foi muito, muito, Não, muito. com certeza. Tá. Para nós e para quem vai assistir também, Sim, né? Porque é um conhecimento muito válido. Legal. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado, gente.